Boa noite, boa tarde também. A gente está no Brasil em Questão. Agora vai fazer um resumo da semana e o resumo do mês. Braga, você está aí? Boa noite, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Brasil em Questão. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Walter? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo bem com vocês dois? Espero que os nossos ouvintes, acompanhantes aqui também estejam bem. Enfim, numa época de pandemia que ainda atinge nosso país, não é? Boa noite. Boa tarde também. Um frio bom. Para quem nos vê na terça-feira, na quarta-feira, que é hoje, e com a previsão do tempo, um frio danado na cidade de São Paulo. Né? Quem sabe o que vai acontecer na próxima quarta-feira, né? Vamos ver. Dizem que é uma boa época para poder colocar o cobertor de orelha, né? Porque se sair nesse frio que está marcando, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, nesta última quarta-feira pela manhã, 4 graus durante a madrugada e ao longo do dia 11 graus. E se mexer muito na orelha, acaba quebrando até de tanto frio, viu, Mário? Mas o Mário está bem agasalhado, o Walter também, né? Está todo mundo aí de coberta praticamente, só falta o chimarrão pro gaúcho, já que o Mário não é gaúcho, né? Eu tô com dois aqui, ó, 2 casacos aqui para ficar aqui, porque a vontade mesmo é ficar embaixo do cobertor, né? Mas a gente tem um compromisso aqui com o programa, então vamos aqui levar adiante bem agasalhado para não passar frio. Pelo menos a gente, na hora que falar, o lábio não vai ficar tremendo. Olha, vamos fazer um resumo da semana, vamos conversar um pouquinho. Hoje teve CPI, né? Teve denúncia, pedir impeachment, o negócio está meio complicado, né? Dizem que é a super quarta-feira, né? Do super pedido de impeachment. Tem pedido contra o próprio ministro Guedes, tem outro pedido até mesmo para o Bolsonaro. Tem uma série de informações chegando de Brasília que devem movimentar ao longo dessa semana e nos próximos dias. Fora a CPI da Covid, que continua ainda ouvindo vários depoentes, pelo menos a tentativa de ouvi-los, né? O último foi o empresário Carlos Wizard, né? Que seria ou faria parte de um comitê, né, paralelo de aconselhamento do presidente Bolsonaro. E ele, diante de um habeas corpus, o próprio Supremo Tribunal Federal chegou junto à CPI e preferiu ficar calado para não se comprometer ou comprometer mesmo com alguma informação o próprio presidente da República. Mas o fato que deve sacudir essa semana toda, já está sacudindo Brasília, é essa questão da compra de vacinas, né? Das vacinas indianas, onde haveria pelo menos uma intenção de compra, né? Mas não foi efetivada, foi cancelada, e isso está mexendo com todos os bastidores lá em Brasília, não, Mário? É algo que pode respingar ou até mesmo refletir aí no governo Bolsonaro, na própria presidência da República, Mário? Eu acredito que sim. Fora o desgaste conceitual, não é? O Bolsonaro teve um apoio de uma parcela muito grande de seus eleitores em vista da possibilidade dele combater a corrupção, dele combater, de fazer um governo com seriedade, etc. Isso mancha bem o apoio dos próprios setores próximos dele mesmo. Por outro lado, na verdade, a compra não aconteceu, ela foi suspensa, hoje oficialmente suspensa pelo Ministério, mas ela não aconteceu porque um funcionário de carreira se recusou a assinar a compra, que é, aliás, uma compra muito suspeita, porque, afinal de contas, você compra alguma coisa de um país intermediado por uma empresa, cuja a combinação paga-se, mas não para a empresa que está fazendo o negócio, paga-se numa conta de paraíso fiscal, uma coisa assim absurda, claramente ilegal, né? Não dá para você ter um comprador ou vendedor e na hora de você, no dinheiro público, você não vai pagar para quem fez a transação com você vai pagar uma offshore. A história
é cabeluda, né? Como diria a minha mãe, essa é uma história cabeluda, porque ela tem contornos, indícios muito fortes de muito provavelmente um depósito assim, na minha cabeça só significa uma coisa, é que parte do dinheiro não iria para quem estava fazendo a venda. Obviamente ia para dois, para sei lá para quantos. E nem sei quem são essas pessoas, mas certamente quem estava facilitando a compra. Ainda mais a compra de uma vacina que sequer o país onde produz a tem como boa, como satisfeita. Não satisfaz nem o própria Índia. Então, veja, e contraria o discurso do próprio governo, que a todo momento, desde lá de trás, disse que era muito contra a vacina, não ia comprar vacina nenhuma, e papapá. Agora mudou de discurso, não, mas vamos fazer, e começa a forçar a barra para a Anvisa dar logo a coisa lá para a vacina russa, não sei o quê. Essa sequer tem o pedido aceito pela Anvisa. Quer dizer, como é que você vai fazer uma compra do governo em que o próprio órgão do governo não a reconhece como válida? Está muito suspeita essa conversa toda. E eu acho que dá margem, sim, especialmente para a oposição, dá munição para a oposição para fazer os atos que tem feito mesmo, né? No caso do esse super pedido de impeachment aí, no fundo, ele nem se refere a esse caso especificamente. Eles fizeram um condensado de dezenas de pedidos de impeachment que já tem lá protocolado, pegaram os principais pontos, que na ordem de 15, 20, sei lá, um número grande, e condensaram num pedido único, subscrito por uma série de deputados, ou seja, para dar mais peso. Mas, na verdade, nesse não tem nem essa questão do momento da compra dessa vacina indiana. O mais interessante, né, Mário e Walter, que diante dessa situação, alguns deputados que praticamente nunca, ou poucos, foram os que ouviram falar os nomes, né, estão aparecendo dessa vez, e o próprio Luiz Miranda, que teve o irmão que era lá do Ministério da Saúde, né, que seria aquele que teria levado a denúncia de um possível superfaturamento dessas vacinas da Covaxin da Índia, de quem foi apresentar a denúncia, acabaram sendo investigados, né? E o próprio Luiz Miranda, ele questionou nesta última quarta-feira que, caso peçam o impeachment dele, ele vai, de alguma forma, aí, acabar explodindo a República, caso a ação contra ele avance no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados. E essa é a ameaça do Luiz Miranda, que trouxe aí esses depoimentos junto com o irmão lá em Brasília. Esta ameaça e esses nomes agora passam a fazer parte da política, do foco das atenções, né? De fato. Mas se você for ver no passado, quando você teve, por exemplo, a questão dos anões do orçamento, por exemplo, lá na Câmara, que teve uma CPI e tudo, os nomes que surgiram naquela época também eram nomes de parlamentares, assim, sem muita expressão do ponto de vista da atuação do mandato, não é? Enfim, neste caso específico, o que acontece é que, coincidentemente, esse funcionário que se recusou a assinar a compra e que é concursado, ele não estava lá no governo por indicação de ninguém, é concursado, é irmão do deputado. E por isso o deputado ficou sabendo, foi ao presidente, fez a denúncia, e de fato a apuração que se fez não foi para verificar se aquela notícia era uma notícia verdadeira e achar os responsáveis. Não, foi de pedir para a Polícia Federal fazer uma investigação contra o denunciante, contra o funcionário. Só aumentam as suspeitas do caso. O caso vai ficando cada vez mais intrigante, mais nebuloso, mais... sabe, eu vi uma vez, há muitos anos atrás,
vi eu estive num palanque, uma campanha há muitos anos atrás, e estava no palanque fazendo um discurso naquela época, o ex-governador do Rio de Janeiro, meu Deus do céu, Brizola. E o Brizola, falando no discurso, ele falou uma coisa que eu achei genial. Naquela época, era sobre o plano cruzado, que ele combatia e tal, e estava num momento importante da discussão do plano cruzado, os preços congelados e tal. E aí ele fala assim, olha, tem cara de jacaré, tem focinho de jacaré, tem orelha de jacaré, tem boca de jacaré. E vocês querem me dizer que não é um jacaré? É uma coisa parecida com a história dessas compras todas. Tem tudo para ser um escândalo. Agora, tem gente dizendo que não, que isso não é bem assim. Ok, acho que o desdobramento nas investigações e nos depoimentos vão ficar mais claro o que de fato aconteceu ou estava para acontecer. Felizmente, essa compra não foi feita. Felizmente. Mas outras foram feitas, né, Walter? Mário? Outras compras foram feitas com o argumento de uma medida emergencial, não só vacinas, mas também respiradores, a construção de hospitais também que não saíram no papel, principalmente no estado do Rio de Janeiro. São Paulo teve um ou outro caso, mas já São Paulo pode-se dizer que levou adiante a construção, a manutenção até o momento que podia. Agora, o que a gente vê lá em Brasília, a minha opinião, é uma inquisição, né? Não é uma investigação, né? Parece que todo mundo ali quer aparecer nesse primeiro momento para amanhã ou depois, nas próximas eleições, marcar pontos ali junto ao eleitorado. Será que isso está acontecendo mesmo? Realmente a gente está percebendo que a CPI é mais um palanque do que algo que realmente queira chegar a alguma conclusão, não? Tanto para você quanto para o Cilione, essa pergunta, né? Vai, Walter. Não, até aproveitando essa questão do... O Walter, hoje ele tirou o dia para ficar de descanso, porque nos outros programas ele fica fazendo as perguntas, e agora ele falou assim, bom, vou deixar esse encargo para o Sérgio, o Mário responde, o Sérgio faz as perguntas e eu vou ficar só observando aqui. Você sabe que exatamente foi isso que eu fiz, né? Mas eu já fui pego. Mas eu queria responder a pergunta do Sérgio, dizer se isso é palanque. Eu acho que toda a CPI, inclusive o começo hoje lá do relator, dizer, não, a gente vai dar um show aqui, né? Quer dizer, isso já virou palanque, né? Palavras dele. Eu queria lembrar de alguns fatos. Olha, o Pazuello, quando estava saindo, ele disse o seguinte, eu não sei se vocês estão lembrando, lembra, Braga, lembra, Mário? Ele disse assim, olha, aqui tem um antro de corrupção, eu encontrei, não corrupção, ele usou essa palavra, tem um antro de negociação. Ele disse isso na hora que ele estava saindo, né? Olha só, essa compra de vacina, né? E agora o Luiz falou, agora à tarde, disse o seguinte, o deputado falou, teve aí um jogo de propina, né? Ele disse que ele ia colocar as cartas dessa questão da propina também. Então, se isso aí virou palanque, eu não sei direito. Para o que está acontecendo é um show, viu? Porque eu, hoje à tarde, vendo lá o Wizard, aliás, eu só lembrava dele por causa do curso, né? Aquilo ficou uma... Desculpa, eu não vou falar, eu não disse. Aí joga o vídeo do cara falando aquela situação. Fica até chato, né? Feio, né? O pior é a negociação com o valor pesado da vacina. A vacina que todo mundo está precisando tomar aí. Inclusive, depois que ia tocar, tem vacina estocada no aeroporto agora. Está parada lá desde sábado. Acho que é da Janssen, está parada desde sábado, né? Então... tá vergonhosa essa situação, viu? Enquanto isso, a gente está com uma variante nova, rodando, o negócio está complicado. Bom, já falei um pedação, agora eu vou voltar para o Braga, porque senão eu continuo falando. Não, mas só fazer uma observação. As CPIs, de modo geral, em qualquer parlamento, elas, evidentemente, servem muito à oposição para ela fazer valer o seu direito de ser oposição. Aliás, a função de um parlamentar
é também de fiscalizar o executivo. Por isso, as comissões parlamentares de inquérito, que tem um objetivo específico, tem que ser um objetivo específico. Muitas vezes, aquilo desvia por outras rotas. Também o governo, que sempre está fragilizado, porque no final é uma investigação que envolve o governo, tem, junto aos os parlamentares da sua base, que fazem também o processo de defesa do governo. Muitas vezes de uma forma até truculenta, eu diria. Vide o filho do presidente quando esteve lá na CPI, enfim, e começou a bater boca com o relator. Bem verdade que ali eu acho que os dois tinham razão, né? Um xingando o outro. Eu não acho que essa CPI é diferente das demais. Eu já participei de CPI, inclusive aqui, quando fui vereador. Assim, o processo é esse mesmo. Agora, no final, ela termina a CPI e se faz um relatório. Desse relatório, vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público toma as providências contidas no relatório daquilo que eles conseguiram apurar. Ou para a polícia também, para fazer mais investigações. Então, até o final até o término da CPI, até a votação desse relatório, muita coisa vai acontecer. E você percebe que alguns estão lá mesmo para fazer o discurso para a sua base, né? Sua base eleitoral. É um pouco para mostrar o trabalho que ele vem desenvolvendo. Pensando do ponto de vista eleitoral, sim. Não acho que isso é errado, na medida em que ele tem que prestar contas para os eleitores que o colocaram lá, né? Alguns têm um jeito meio histriônico de falar, um jeito muito... enfim, mas isso faz parte de uma CPI. Essa briga de um jogo da oposição e da situação. Também tem uma coisa, Walter, quando você tem um sistema muito... quando a briga é muito grande na CPI, as pessoas que acompanham tendem a se afastar, porque olham aquilo de uma forma, mas é muito ruim isso, olha que baixo nível, etc. Isso também tem um determinado propósito. Na medida em que a gente deixe de prestar atenção, você dá menos apoio à CPI, menos apoio popular a ela, e ela pode morrer, e a investigação cair por terra. Então, é preciso separar um pouquinho, entender um pouco o movimento lá. Eu acho que você tem atores lá fazendo um papel, vamos dizer assim, para os seus eleitores, mas, no final das contas, a maioria ali é que vai votar um relatório que pode, ao final, levar as pessoas a um problema. Não é uma coisa que morra na CPI, não, essa coisa tem desdobramentos. Hoje, o depoente se reservou o direito de ficar calado numa medida judicial conseguida junto ao Supremo, exatamente para não se comprometer. Ou seja, alguém que está nesta posição, das duas uma, ou as imputações a ele são verdadeiras e ele não quer agravar ainda mais, ou ele não quer se expor a falar alguma coisa que amanhã vai ser uma repercussão ainda negativa. Eu acho que fez um discurso inicial, leu uma carta, um documento, querendo, enfim, falando, atendendo aos pontos que interessam ao governo, ou seja, de que não tinha um gabinete paralelo, enfim, que as vacinas são corretas e tudo mais. Mas, no final, os vídeos, quando passam dele, mostram que a fala dele, as entrevistas deles, não corresponde àquela leitura inicial. Então, a mim, longe de parecer que aquela fala inicial, aliás, aqueles vídeos sejam ruins. Não, pelo contrário, para efeito da CPI, foi importante para você mostrar uma atitude conflitante entre aquele que leu uma carta inicialmente e com o conteúdo que ele deu em vários depoimentos e declarações e entrevistas que ele fez ao longo desse tempo. Enfim, nós temos ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte aqui. Seria até muito interessante que a gente
num momento qualquer, pudesse novamente ouvir algum outro membro da CPI. Nós fizemos isso logo no início, lá com o senador Tasso Gereissati. Quem sabe a gente consegue ter um outro entrevistado aqui que nos dê a oportunidade de ter assuntos até de bastidores lá, porque uma coisa é quando a TV está ligada e passando aquela imagem. A outra coisa é quando eles saem naqueles intervalos e vão almoçar, ou vão no café, ou vão alguma coisa, que aí você tem as conversas em paralelo, que aí elas são interessantes. Muitas vezes acontecem coisas nessa hora. As conversas de bastidores são as mais importantes sempre, né, Walter? A gente sabe que os assuntos mais, assim, picantes, entre aspas, né, as informações mais precisas ocorrem nessa hora do cafezinho. Agora, falando de cafezinho, você acha, Mário, você, Walter, que a população, em geral, sabe o que essa CPI está fazendo? Ou boa parte que acredita no presidente da República ou acredita na oposição, acham que a CPI é apenas para queimar a figura do presidente? Será que a população, no geral, sabe o que essa CPI representa e o papel que ela está desempenhando? Será que a imprensa está conseguindo passar de uma forma clara essa informação para o público em geral, ou o público em geral está pensando mais naquilo que vai fazer no dia seguinte, se vai levar o pão para casa, se vai ter como pagar as contas no final do mês? Qual a sensação que vocês têm nesse sentido? Já vi que é para começar, então vamos lá. Olha, com certeza a história era para avaliar as ações do governo, né, com relação à questão da pandemia, né, se estava sendo bem elaborado o plano de execução, se o Ministério da Saúde tinha ou não um protocolo, né, depois de tantos meses trocando aí de ministro, né, e porque a avaliação do consórcio de imprensa dá um número grande de mortes de um lado, o governo está dizendo que, colocando outros fatos ali, dizendo que não estava acontecendo, que a gente estava num outro numerário, que a questão até da vacinação estava de outra forma, enfim. Era para fazer um panorama. O que a gente vê hoje são denúncias, né? E o que está chegando a pensar, até eu perguntei para alguns juristas, que nem o Quioch Arada, falando isso pode ir para o impeachment, né, dar argumento para ir para o impeachment do presidente. Eu acho que a população olha de um lado, está muito direita e esquerda, e fica falando, olha, é tudo esquerdista, tudo quer tirar o presidente, aí o outro lado fala, não, tá certo, tem que voltar. Não tem um apanhado geral, acho que o relator é que vai fazer esse apanhado, né? Hoje está lá no Renan Calheiros. Eu acho que eu fico surpreso de ver que está fazendo tanto desdobramento, né? Agora, se a população está entendendo o que está acontecendo, fica difícil. Quando você vê essas movimentações pela rua, é meio complicado de saber se eles entendem. O Mário agora deu algumas explicações, mas fica difícil você entender se a população toda está entendendo se isso vai virar pizza ou vai virar impeachment. Eu acho que é uma pergunta interessante. O Mário, que já foi parlamentar, você acha que eles conseguem compreender o desenrolar, Mário, de tudo isso? Acho que uma grande parcela da população ela fica aguardando um pouco mais os desdobramentos para saber que posição toma. Uma grande parcela não está inteirada nesse assunto, de fato. Mas isso em todas as CPIs do passado também foram assim. Só que quando o assunto ele acaba se desenvolvendo para uma determinada ação, uma determinada culpa de alguém ou de algum episódio ruim, isso acaba espalhando que nem um rastilho. Penso que as pessoas que estão que acompanham mais a política, que estão mais por dentro das coisas, elas nesse momento estão acompanhando. São as pessoas que vai para a rua, etc. e tal. Mas a grande massa, não. A grande massa pode até ter notícia que está tendo uma CPI, mas eu acho que ele não tem ainda a exata dimensão para que ela está servindo. Claro, fica muito desconfiado que aquilo era simplesmente para fazer um uso de natureza eleitoral contra o presidente, mas também fica aguardando, porque já aconteceu no passado de outras CPIs começarem também de uma forma
lenta e elas foram crescendo nos depoimentos e no final deu um resultado de levar a gente, inclusive, presa. Então, neste momento, eu acho que uma grande parcela da população está observando e vai esperar para dar sua opinião um pouco mais para frente. Assim eu entendo. Para ver se isso é simplesmente, realmente, o que a situação fala, que é um palanque para a oposição e que nada do que eles estão fazendo é verdadeiro, é tudo errado, eles estão só querendo chamar a atenção porque querem derrubar o presidente, ou de outro lado, não, eles vão verificar, podem verificar no futuro que não, acharam alguma coisa, realmente tem um problema, e esse problema ele precisa ser, enfim, ele vai fazer com que essas pessoas acabem se decepcionando e tal. Eu acho até que uma parcela já percebeu isso, talvez não pela CPI, mas por tudo que vem acontecendo ao longo do tempo. Quando você pega uma pesquisa eleitoral em que Lula aparece na frente do Bolsonaro, da forma que tem sido divulgada, e quando a gente sabe que o Bolsonaro teve grande parte dos seus votos de eleitores que não queriam mais o Lula ou o PT, quando você vê isso, você percebe o seguinte, uma parcela desses eleitores estão migraram não queriam o Lula naquela época, ou não queriam o PT naquela época, mas agora, entre o PT e o Bolsonaro, estão preferindo o PT. Veja só que mudança. Por isso que eu acho que uma terceira via, ela acaba sendo viável, desde que tenha uma unidade de gente no entorno, senão também vai naufragar. Vai de novo ter um Fla-Flu aí, um Palmeiras e Corinthians, sei lá, entre as duas candidaturas, né? Enfim. O problema é encontrar essa terceira via, né, Mário, né, Walter? Não tem. Qual liderança que se desponta nesse momento para poder enfrentar essa situação? Eu acho que está difícil encontrar alguém ou algum partido que queira realmente lançar alguém de peso. Os candidatos, sim, teremos. Mas alguma altura para poder chegar e enfrentar esse Fla-Flu aí entre Lula e Bolsonaro, acho que está meio complicado, né? E tem que aparecer urgente para poder se posicionar já. Então, mas veja, o que tem é o seguinte, por isso que eu acho, não tem ninguém nesse momento popular a ponto de você dizer o seguinte, mas se o fulano fosse, aí sim era alguém forte. Não tem. Por isso que eu entendo que a única chance dessa terceira via ter força é se houvesse uma congregação de partidos. Porque aí ele poderia iniciar com menos, mas ele chegaria com muito respaldo político, e esse respaldo político poderia alcançar um respaldo popular. Mas isso é uma coisa que é um trabalho de costura política que hoje eu não vejo muita disposição para isso. Na medida que você pega vários partidos já com candidatos, inclusive o PSDB com 4 pretendentes. Quer dizer, então como é que você vai fazer uma união quando todo mundo está querendo lançar a candidatura própria? Eu acho que no final fica muito difícil. Mas quando você pega uma determinada quantidade de partidos que estão se unindo para manter o voto eletrônico, ou partidos se unindo para discutir a reforma política que está em discussão na Câmara. Quando você começa a ver essa movimentação, você começa a imaginar que isso pode, amanhã, resultar num alinhamento de uma candidatura única. Mas, hoje, o cenário, de fato, você tem razão, acho muito difícil, muito difícil. Se você tivesse um nome que despontasse eleitoralmente, talvez fosse mais fácil. Exatamente porque não tem ninguém que desponte, fica todo mundo falando, bom, mas se pode ser qualquer um, por que não o meu? Do meu partido? Não, por que não o candidato do meu partido? Por que tem que ser o candidato do seu partido? E aí começa a inviabilizar de cara qualquer tipo de composição, não é? É isso. Aliás, ao longo dessa... Oi, Walter, desculpa. Eu acho que o Walter vai querer chamar o intervalo, né? Vou chamar o intervalo, mas você pode deixar a pergunta para depois do intervalo. Faz a pergunta aí, a gente entra no intervalo, depois a gente na resposta pós-intervalo. Não,
Eu ia falar exatamente sobre esses últimos acontecimentos que a gente vem acompanhando na televisão, no jornalismo aqui no Brasil, né, que foi exatamente aquele espetáculo grotesco, né? Não estou falando esse lá, né, no Planalto Central, pelo contrário, eu estou falando daquilo que também na mesma região, mas aí com um bandido que, ao que tudo indica, daqui a pouco ou não, vai virar filme, até mesmo série de TV. Mas era sobre essa questão toda, né? Onde, até que ponto a violência chega nesse país e até que ponto a polícia está preparada para enfrentar uma situação como essa. Mas daqui a pouquinho a gente volta a comentar sobre esse assunto e eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Só fazer um relato que nesta quarta-feira, dia 30 de junho, portanto, batemos aí os 516 mil mortos por Covid no Brasil. Só no estado de São Paulo, 127 mil pessoas perderam a vida, 516 mil famílias praticamente despedaçadas, né, com o Covid. Enquanto isso, nós temos aí o negacionismo em várias áreas e em várias regiões aqui do país, né, que demonstra exatamente essa questão da polarização, até mesmo nas questões de saúde, né? Bom, mas vamos lá. Mário e Walter, essa semana nós acompanhamos aí durante 20 dias, todo mundo atento, mais ao noticiário policial do que ao noticiário político em Brasília. Não que política e polícia parece que estão caminhando juntas nesse momento, né? Mas essa caçada ao Lázaro Barbosa, né, que alguns confundiram com outro Lázaro, mas que não tem nada a ver, que é o ator, pelo nome, sobrenome apenas, né? Demonstra exatamente o quê? Uma falta de preparo da polícia, ou até o desfecho, né, quando a gente teve a morte do Lázaro lá em Goiás, né, foi uma forma de dar uma satisfação para a população. Porque muita gente aplaudiu, né? Opa, Lázaro foi morto, né? Comemoração daqui, comemoração dali, algo grotesco nesse momento. Será que isso é descrença em relação à própria justiça? Vamos falar, olha, o cara vai ser preso, né? Vai ficar alguns anos, vai ser solto amanhã ou depois, e as mortes que ele cometeu vão continuar por isso mesmo. Será que é uma descrença que a gente está acompanhando, inclusive em relação à própria justiça, a comemoração pela morte do Lázaro ou de outro qualquer que esteja envolvido na marginalidade, em crimes como esses? Eu não sei, viu, meu amigo? Eu acho que há uma tendência, você vê pelos programas de televisão mesmo, né? Há uma série de programas de cunho policial e com uma audiência muito grande. Acho que isso chama a atenção da população, de uma forma geral, que gostam de acompanhar esse tipo de noticiário. No caso do Lázaro, aqui entre nós, né? Eu não estou aqui para defendê-lo, não, nem acho que tem que defender coisa alguma. Ele tinha lá suas transgressões, os seus crimes. É verdade que nós não temos pena de morte aqui no país. Ele foi morto com 140 tiros. É absurdo. Mas morte sem pena temos, né? Sim, mas sim, sem dúvida. Agora, sabe, isso parece queima de arquivo, sabe? Porque está se imputando. Ele foi condenado a alguns crimes e se imputa a ele outros crimes, mas que não foi julgado. Quando ele morre, esses crimes vão morrer junto com ele. E ele vai ficar culpado por uns crimes que eventualmente ele não cometeu. E quem cometeu, agora está achando ótimo que tenha acontecido isso. Tem que olhar com um pouco de cuidado, sabe? Também acho que a polícia quis dar uma satisfação e por a população e por isso ter uma resposta mais rápida entre aspas, né? Porque afinal de contas ele estava foragido há muito tempo, né? Mas desde o momento que a coisa se tornou mais pública, a perseguição, ainda assim demorou um pouquinho com todo o aparato policial, demorou um tempo para conseguir encontrá-lo e tudo, né?
Eu confesso que eu não tenho atração por isso, sabe? Eu recebi, inclusive, por WhatsApp, fotos terríveis, e isso se espalhou a beça por aí e tal, fotos dele morto, fazendo meme com ele cheio de tiro e cantando uma música. Eu não sei, a gente perdeu um pouco, acho que todos nós perdemos um pouquinho o senso crítico, sabe? É triste você saber que nós temos um país com esse tipo de barbaridade, de gente cometendo crimes dessa forma, com a polícia, às vezes, excedendo um pouco na sua força de combater. Não estou aqui para criticar a polícia, não, hein? Que fique bem claro. Acho que é muito vantajoso para o criminoso o fato da polícia ter um uniforme, eles sabem exatamente onde é que está a polícia. E a polícia, eventualmente, não sabe onde está o criminoso. Então, o trabalho dela é muito complicado, sem dúvida nenhuma, muito complicado. Então, sem criticá-la, mas a gente sabe que nem sempre a atitude tomada é uma atitude, vamos dizer assim, ética legal, né? Acho que 140 tiros foi uma coisa assim, para dar o recado mesmo, quer dizer, não bastava matar ele, é bom matar assim para destronar, para destruir, para ficar marcado que nós temos o poder de fogo. Ok, é um recado. Se esse recado servir para bandidagem, ótimo, mas passa para mim o recado do seguinte: a pessoa mais simples, mais humilde, tome cuidado, porque se você amanhã for confundido com um bandido, você pode tomar 140 tiros também. Então, cuidado. Não sei. Eu tenho muito não gosto desse tipo de postura. Realmente não gosto. Eu posso fazer uma parte da situação, complementando aí o pensamento do Mário? É que isso me espantou muito, sabe, Mário? Eu fui uma das pessoas que reclamei essa semana, né? A gente que estudou nessa linha, né? No artigo 5º fala da sua, né? Você pode falar o que, né? Dentro da Constituição, direito, né? Expressão, tal. Tudo bem, acho legal. Agora, invadir a minha privacidade, fazendo o que o Mário falou, encaminhando foto, né? Inclusive, eu recebi várias fotos também do grupo de ex-militar, né, do lado do Exército, e grupo que não era militar, e o pessoal mandando foto. Eu fiquei chateado. Eu falei, gente, eu não quero receber isso no meu celular. Eu não quero ver isso em rede social, né? Eu até escrevi nas redes sociais, falei, vou bloquear vocês, porque aquilo constrange a gente. Agora, fora tudo isso, né, que rede social, que às vezes não tem limite, porque é difícil você enxergar na rede social a questão do direito, né, quem pode, quem leva, quem coloca o vídeo, quem deixa de colocar o vídeo, isso é tudo muito discutido, né, até porque é fora do país que tem os provedores. Eu achei estranho as pessoas começarem a soltar fogos de artifício, né, é uma coisa muito, muito triste, né, você pela morte... olha, o sujeito é um crápula, né? O que ele fez tem perdão. Mas você vê as pessoas festejando com fogos de artifício, com esses memes também que chegaram. Quer dizer, à torta e à direita, a gente recebendo, enaltecendo a morte. Eu não sei, não é só a questão de como agiu a polícia, de como que foi a represária. Também essa questão da gente olhar para dentro da gente e falar o que o Mário falou aí. É legal isso, né? Tanta morte, tanta violência. Eu fiquei muito chocado de ver. Apaguei isso tudo e pedi que as pessoas não me encaminhassem. Teve gente até que reclamou, nossa, você não quer... É difícil fazer uma avaliação de um cara de 50 anos que nem eu, de um outro cara de 50 mandando um negócio desse pra gente, entendeu? Tá complicado, viu, Mário? Eu não sei se em outros países as coisas estão assim também, né? Se está muito direita-esquerda, se é muito militar ou antimilitar, mas que é muito chato a gente ter um filho em casa e receber um negócio daquele. Minha filha tem 15 anos e chegou no celular dela, eu fiquei muito enojado com tudo isso, né? Manda outras coisas. Não sei, é um jeito de pensar que essa semana eu fiquei
Será que o Brasil está indo pelo caminho certo aí com tudo isso? É difícil, viu? É difícil. Walter e Sérgio, eu queria pedir licença para vocês numa coisa. A gente sempre tem participação das pessoas aqui, mas a gente dá pouca oportunidade de verbalizar isso. Muitas vezes o Walter coloca as coisas aqui na tela, algumas coisas, mas a gente não consegue verbalizar. Hoje, que não temos o entrevistado, acho que a gente podia fazer um pouco mais esse gesto, né? Porque, Sim. afinal de contas, a gente bate um papo aqui e tem gente participando desse papo, mas às vezes sem a chance de ter essa voz. Então, eu estou vendo aqui, ó, José Nunes Faria Júnior diz o seguinte, que a culpa da corrupção de valores, desse assunto que nós estamos tratando, né? O Paulo Eduardo Trufino, o Paulão, diz o seguinte, o medo está vencendo a esperança. De fato, talvez seja isso. A Cláudia Guida diz o seguinte, Lázaro foi queima de arquivo, os fazendeiros pagavam para ele matar, assim conseguiam propriedades mais baratas e outros benefícios. Não sei, Cláudia, isso é uma possibilidade, sem dúvida. Foi encontrado com ele dinheiro e tal, teve gente que parece que deu guarida para ele, então essa história ainda não está totalmente dita. Essa pode ser uma linha, assim, não sei, mas por enquanto é mais um achômetro, né? A Cláudia hoje está participando aqui em várias coisas, falou do próximo foto impresso, falou de várias coisas. O Július White fala assim, terceira via só se for Ciro Gomes. Não sei, Július, eu acho que no caso do Ciro, acho ele se aproximou ao longo da vida tanto do Lula e do PT que hoje está difícil ele agregar em outro lado. Assim eu penso. Mais ainda, como ele já foi candidato e se coloca como candidato agora, é difícil você fazer uma articulação de terceira via quando você tem candidatura imposta, né? É o tal negócio. Será que ele abriria a mão da candidatura dele para apoiar outro? Me parece que, neste caso, assim como o João Dória, também ambos não abririam mão para um terceiro, né? Então, ok, poderia ser ele, mas não vejo hoje que as pessoas abdiquem da ideia de ter candidato próprio para apoiá-lo. Também não vejo ele fazer esse trabalho de convencimento. Enfim, é minha opinião, né? Mas, ok, terceira via só se for o Ciro Gomes, como fala o Július White. Enfim, Cláudia, o Paulão, muito obrigado pela participação de vocês, tá, gente? É muito bom para nós fazendo o programa e tendo as pessoas junto, participando. A gente, depois do programa, a gente comenta certas publicações, enfim, é importante. José Nunes Faria Júnior, além de falar da culpa da corrupção de valores, fala agora, não teria alguém fora dos holofotes que seria um nome real, uma candidatura sólida? Talvez. Se falou muito no Huck, que, aliás, é uma coisa interessante, né? O Luciano Huck, o Datena, tem umas figuras que, o Datena em especial, que toda eleição sai como possível candidato a alguma coisa. E ele dá a entender que será candidato e tal, faz, não sei o que lá, para no final das contas não sair candidato. Não sei se com isso ele tem algum ganho do ponto de vista comercial na emissora que trabalha, eu não sei se isso, no seu contrato, ele tem um ganho qualquer. O fato é que, certamente, a audiência dele deve aumentar em função dele estar no noticiário, além de fazer a apresentação do programa dele, estar no noticiário político e nas conversas e bastidores. Mas é interessante, uma terceira via de fora, sim, mas precisa ver se existe uma terceira via disposta, de fato, a ser candidato, e não uma terceira via que, no final, levanta a bola, o sujeito depois tirar outro tipo de proveito, mas nada impede. Fato é, nós não temos hoje, no quadro político eleitoral, gente com tanta visibilidade, talvez o Ciro Gomes, porque já foi candidato outras vezes,
como tem o Lula e o Bolsonaro. Talvez alguém da área de comunicação consiga, pelo seu trabalho, ter uma exposição capaz de ter conhecimento generalizado e ser um candidato viável. Mas isso é difícil você garimpar por aí, né? As pessoas ficam tentando, mas não é simples, né? Enfim, vamos esperar um pouco mais para ver como é que esse quadro vai se delinear. Não é isso? E bem lembrado, né, Walter? Bem lembrado, viu, Mário? Ao longo desses programas todos aí, a gente tem várias participações, muita gente participando, como você mesmo disse, citou alguns nomes hoje, e a gente tem que lembrar e agradecer todo esse pessoal, sempre, né? Porque eles estão acompanhando, estão atentos aos temas que estão sendo abordados aqui. É lógico que alguns temas têm alguma participação mais efetiva, às vezes aparece ou aparenta um robozinho lá, fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, né, para poder conturbar um pouquinho a situação, mas isso faz parte do jogo. Significa que, de alguma forma, o Brasil em questão está acompanhando, está chegando onde precisa chegar, né? Eu acho que o mais importante é isso. E, de vez em quando, tem essa pausa, né, para que a gente possa colocar a conversa em dia, os três aqui, você principalmente, Mário, você principalmente, Walter, que são aí a mola propulsora desse programa, né, a linha mestra desse programa. Sou apenas o convidado aqui e dou meus palpites, né, com relação a essa dinâmica toda que o programa tem com vocês dois, né. Agora, diante dessa situação, a gente pede, né, para que as pessoas comentem, né, que espalhem a notícia de que o programa está no ar. Eu acho que tem que chegar para muito mais gente. Tem uma audiência fantástica, sem dúvida nenhuma, já se consolidou nesse meio, mas que todos avisem dessa boa notícia, né, que a gente está aqui, né, no ar aí, e vai permanecer certamente por muito tempo aí debatendo as questões aí políticas e econômicas do Brasil. E falando sobre essa questão toda, frio. Logo no começo, a gente estava falando sobre a queda das temperaturas, fome e frio, incerteza, com relação ao futuro, política, né? Acho que política dá para poder administrar, né? Respirar é um ato político, né? Mas a fome também é um ato político, mas só política não satisfaz, não enche o estômago, não, Mário? Não enche mesmo. E saiu anunciado hoje, eu vi a quantidade de desempregados, né, no país. Quer dizer, desempregados, que eles falam é de carteira assinada, mas você tem uma série de outras pessoas que sequer não estão sendo consideradas em função de ter um trabalho que é um trabalho eventual, ou um trabalho não registrado, fora as pessoas que também ingressam no mercado de trabalho. Enfim, esse contingente certamente é um contingente ainda maior. Mas, por outro lado, nós tivemos hoje também uma boa notícia, né? No mar de notícias ruins, a gente tem uma boa notícia, que é a diminuição da ocupação dos leitos de UTI na cidade e no estado de São Paulo. E também as projeções são para que nas próximas semanas esse número caia ainda mais e que a gente comece a viver um novo momento. Ou seja, já há a impressão de que o pior momento já passou, né? E que agora a gente começa a entrar numa fase melhor, em virtude, especialmente, da imunização que já atingiu uma parcela ainda não muito grande, mas já o suficiente para você ter especialmente numa faixa etária, que era a faixa mais sensível, pelo menos no início da pandemia. Então, essa é a notícia boa do momento. Então, nós estamos aí com esse número que você falou de mortos. Certamente, até terça-feira que vem, quando esse programa for passar na televisão, o número será ainda muito maior. Mas a gente já começa a ter esperança que a gente tenha um segundo semestre melhor do ponto de vista da saúde pública. E, certamente, quando isso acontecer, a retomada econômica vai se dar em velocidade. Eu não tenho dúvida disso. Hoje... Bom, resultado da vacina, né? Vacina, né? Sim. Tudo isso é resultado da vacina, né?
Não, não tenha dúvida, é o resultado da vacina, é óbvio, e isso no mundo está sendo assim, não é aqui no Brasil, no mundo inteiro, onde os países que já têm uma quantidade muito grande de gente vacinada, já não, até estão abolindo o uso da máscara já, porque já se sente mais seguro, a vida está voltando à normalidade. Aqui a gente está um pouco distante disso, mas você já começa eu já começo a fazer projeção que para o segundo semestre, para meados do segundo semestre, ou até o fim do ano, a gente, grande parte da nossa atividade vai estar normal, no meu modo de ver. O que vai acontecer, obviamente, do giro econômico da bicicleta começar a ser movimentada novamente. E aí você combater algo que já vem se arrastando há muitos anos. Eu lembro que antes do Bolsonaro entrar na eleição, o número de desempregados já era muito alto. Ele só aumentou nesse meio tempo. A pandemia ajudou nisso, não tenha dúvida. Não estou querendo acusar o Bolsonaro disso, não. Atribuir a ele. A pandemia ajudou nesse aumento de desemprego. Mas ele já vem se arrastando por muitos anos. E isso, evidentemente, acaba acarretando uma perda de renda familiar, o que, obviamente, tem um problema de fome. Você vê o número de pessoas, enfim, vou falar aqui de São Paulo, porque é onde nós três vivemos, né? Grande parte das pessoas que nos seguem também. Mas o número de pessoas moradoras de rua aumentou consideravelmente. E você vê pessoas na rua numa condição de formação muito mais... de gente que está na rua por falta de opção mesmo, não por escolha. Tem aqueles que escolhem briga familiar ou um desajuste qualquer, acaba indo para a rua. Mas não, é gente que, por falta de opção, vai para a rua para tentar ganhar, ter um ganha-pão para poder sustentar sua família e tal. A gente vê isso até em transporte coletivo, o pessoal entrando nos trens do metrô e pedindo ajuda e tal. Enfim, acho que a gente vive uma situação muito ruim, mas vai melhorar, vai melhorar. Só, está faltando um pouquinho aí para encerrar, né, Walter? O Walter ficou até calado hoje, né? Ficou quietinho aí, acho que está com frio, né? Um pouco de frio e eu acho que eu tomei um pouquinho mais de chocolate quente, por isso eu estou um pouco agitado. Mas deixa eu falar uma coisinha. Vamos deixar um recado final para aquele que nos acompanha aqui pela internet, pelas mídias sociais, o Brasil todo, o mundo todo, mas principalmente quem vai nos acompanhar aqui pela programação da TV aberta de São Paulo, para a capital. Qual o recado que vocês deixam para o paulista e para o paulistano, né, nesse momento? Né? O que de positivo a gente tem que tirar nessa situação toda? Né? Qual o recado que vocês falam? Olha, vamos sair dessas, nós vamos vencer, a gente vai enfrentar toda essa situação, mesmo que rasgue na carne, por dizer assim. Qual o recado que vocês deixam, começar pelo Walter, né? Para o paulista e para o paulistano, né? Para o paulista do estado de São Paulo e para o paulista que nos acompanha na TV aberta. Né? Não digo que vai ser uma mensagem contrária ao otimismo, né? Mas a gente precisa ter essa garra, essa força que sempre o paulista e o paulistano tem, né, Walter? Eu queria usar desse momento para lembrar de uma frase do saudoso pai do nosso Mário Covas, né? Não vou lembrar dela inteira, mas num discurso que ele teve, ele disse que São Paulo não ia virar a cara para o Brasil, mais ou menos assim. Eu acho que o paulista tem essa garra, né? Mário Covas falou naquela época de garra, de força, e que São Paulo ajudaria o nosso país. E realmente São Paulo é a locomotiva do país. Então, para o paulistano, é ter a garra de sempre, unir, cada um fazer seu esforço, seu trabalho, né, para a gente chegar num lugar em comum, que é a melhoria aí do nosso país, do nosso estado, né, para nossos filhos, os nossos idosos. E lembrando o pai do Mário, aí, quando ele fala essa frase, que tão bem na minha cabeça, ficou assim, como se fosse um clamor, ali um batalhão de gente ajudando um país que precisa ser ajudado por um estado que realmente foi a locomotiva do país. É isso que eu acho. E o grilo falante aqui agora, Mário, você só tem 1 minuto. Não,
A questão que eu falei que estou muito otimista em relação à Covid, ao combate à Covid no segundo semestre, e a retomada econômica, com um detalhe. O governo do Estado terá à sua disposição mais de 20 bilhões, 21 ou 22 bilhões de reais só para investimentos para ser feitos este ano. Isso é um número muito expressivo. Para se ter uma ideia, no ano passado, se não me engano, foram 7 bilhões. Nós estamos multiplicando, então, por 3 esse número. Obviamente que isso dará um impulso na atividade econômica muito importante para que a gente saia dessa situação ruim. Eu estou muito otimista com o andamento do segundo semestre, muito. Acabou o tempo. Força, garra e fé, né? Boa semana para todos. Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Um beijo para todos. Obrigado, Walter. Obrigado, Sérgio. Foi um prazer novamente. Então tá, até a próxima, gente. Um abraço.